Olá pessoal, eu estou gravando aqui esse vídeo para comentar um pouquinho sobre as minhas impressões relativas às manifestações que aconteceram hoje, domingo 21 de setembro, no final da tarde, lá aqui em Fortaleza, ali na Avenida Beira-Mar, em que as duas principais pautas eram contra o PL da anistia e contra a PEC da blindagem, que agora está tramitando no Senado Federal, certo? E aqui eu gostaria de fazer dois apontamentos, duas coisas que me chamaram a atenção positivamente em relação à manifestação. Realmente teve uma adesão maciça, certo? E eu vi que não só aqui em Fortaleza, mas em diversas capitais aí do Brasil, realmente teve uma adesão muito grande. E especificamente aqui na de Fortaleza, primeiro ponto que me chamou a atenção é que não haviam lideranças políticas, políticos, deputados, enfim, em palanques, convocando e incentivando a manifestação, certo? Diferentemente de várias outras manifestações que a gente viu que era convocado, que políticos subiam no palanque e convocavam e estimulavam, realmente não tinham, assim, eu vi alguns políticos, mas eles ficavam circulando no meio da multidão como pessoas normais, Então, e isso é positivo porque mostra que isso aí foi digamos assim, a iniciativa foi da própria população, foram das próprias pessoas, Primeiro ponto positivo. E o segundo ponto que me chamou bastante a atenção também é que eu vi muitas pessoas, com a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil, e isso eu achei um ponto extremamente positivo, que há muito tempo eu não via isso, essa volta da bandeira do Brasil, as pessoas com as camisas, com as bandeiras. Isso me chamou muito a atenção, certo? E isso mostra, na realidade, como a política ela muda muito rápido, como as coisas mudam, Que até então, quando teve essa onda da extrema-direita do bolsonarismo, que eu vejo que uma das coisas mais cruéis que eles fizeram foi justamente o quê? Sequestrar, se apropriar dos símbolos nacionais, da bandeira do Brasil, do hino do Brasil, enfim, dos símbolos nacionais da República Federativa do Brasil. Eles sequestraram isso para eles. Então, a partir desse momento que eles fizeram isso, a bandeira do Brasil ela não significava mais, não representava mais a identidade brasileira, mas sim uma determinada ideologia político-partidária, E eles também sequestraram essa noção de patriotismo. Então, a bandeira do Brasil é deles, quem é patriota são eles, E isso foi, na minha opinião, a esquerda, ela tem grande parcela de culpa por ter permitido que isso tenha acontecido, E eu confesso, sendo bem sincero, que durante um bom tempo, em que o bolsonarismo aí estava em alta, eu fiquei com vergonha, de utilizar a bandeira do Brasil e tudo, porque realmente ela passou a significar não mais a representação do meu país, mas a representação de uma determinada ideologia político-partidária com a qual eu discordo completamente, certo? Mas agora veja como as coisas mudam, Com a ascensão aí do Trump aí nos Estados Unidos, a eleição dele lá, em que o Trump ele resgata essa intenção dos Estados Unidos de voltar a ser manda-chuva, a teoria, digamos assim, a política do Big Stick, que é do grande porrete, assim traduzindo, em que ele volta a querer ser o xerife do mundo, e que volta a querer interferir abertamente nas decisões políticas dos países, inclusive do Brasil, como ele fez abertamente com a imposição de tarifas de 50%, E isso, o que é que acontece? Um efeito, vamos dizer assim, positivo disso, foi que as pessoas, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, que tem o tique e o teco funcionando, diz, espera aí, o presidente lá dos Estados Unidos, que foi eleito pelos americanos, vai querer dar pitaco, vai querer se meter em questões de política nacional, Então isso acabou resgatando um sentimento de patriotismo, por parte da população, e aí a gente percebe uma inversão, quando no 7 de setembro,
que é a data oficial da independência do Brasil, foi um movimento muito marcado pela presença dos bolsonaristas, eles levavam muito mais bandeiras dos Estados Unidos do que a própria bandeira do Brasil, né? Que eles sempre gostaram, idolatraram os Estados Unidos, isso não é nenhuma novidade. Mas eles, os bolsonaristas, passaram a fazer isso de forma muito mais aberta, né? Então, eles, na realidade, eles idolatram os Estados Unidos, não é o Brasil. Tanto que a bandeira dos Estados Unidos, na manifestação deles, era muito maior do que a própria bandeira brasileira, certo? E inversamente, o que a gente percebe é que a bandeira do Brasil ela volta a estar presente nas manifestações de esquerda e as outras manifestações, e isso é extremamente positivo, porque a bandeira do Brasil ela está sendo devolvida ao seu local de direito, que é o quê? Um símbolo da República Federativa do Brasil, certo? E isso eu acho extremamente interessante e importante que a gente consiga resgatar esse sentimento patriótico, né? Independente de ideologia política, né? Enfim, foi o que eu percebi também nessa manifestação, tá bom? Até a próxima, um abraço.